Olá pessoal, tudo beleza? Mais uma videoaula da disciplina Projetos de Programa. Vamos lá? Pessoal, o tema da nossa videoaula será classe abstrata, ok? Então, pessoal, uma, uma classe abstrata é desenvolvida para representar entidades e conceitos abstratos. Uma classe abstrata é utilizada tipicamente com uma classe base para derivar outras classes. Uma classe base que permite que seja possível a partir dela a geração de novas classes. A classe abstrata ela se comporta como vamos dizer assim, como uma base, certo? Como uma base que concentra atributos e métodos que são comuns a várias classes, ok? Ela apresenta definições que serão, né, aproveitadas por outras classes que fazem parte da hierarquia. Ou seja, uma classe abstrata ela não deixa de ser uma superclasse, uma classe pai, que é usada para criar uma hierarquia entre classes, por meio do conceito de generalização de herança. Ok? É, no entanto, a classe abstrata ela tem como objetivo principal representar conceitos abstratos, entidades abstratas. Ok? Uh, Normalmente, classe abstrata é uma classe de caráter muito geral. Né? É abstrato, que não faz sentido instanciarmos os seus objetos. Não faz sentido instanciar a classe abstrata. Ok? É um conceito muito abstrato, não é? Mas vamos lá. Exemplos de classe sem sentido prático de extensão. Figura geométrica. Figura geométrica. O que é uma figura geométrica? Certo? A figura geométrica é um conceito abstrato. Faz sentido nós instanciarmos uma figura geométrica, criarmos um objeto do tipo figura geométrica? Entenderam? Né? Um outro exemplo. Conta bancária. Ok? Um outro exemplo. Funcionário. Pessoa. Animal. Profissional. Beleza? São conceitos conceitos muito gerais, né? De caráter muito geral, certo? Não faz sentido a gente instanciar uma classe do tipo figura geométrica, do tipo funcionário, certo? Então, em casos como esse, podemos usar a classe abstrata. Um outro exemplo de classe abstrata: personagem. Personagem. Né? Personagem. O que é um personagem? Beleza? Não é um conceito amplo, não é? Então, nós podemos usar classe abstrata para representar, por exemplo, um personagem. Beleza? Ok? Então, pessoal, a diferença de uma classe abstrata para uma classe concreta é que nós não podemos instanciar uma classe abstrata. Ou seja, não é possível criar um objeto a partir de uma classe abstrata. Ou seja, a classe abstrata é sempre uma superclasse que não possui instâncias. Né? E a classe abstrata ela é composta por métodos abstratos que são desprovidos de implementação e também por métodos abstratos que são métodos implementados. Tudo bem, pessoal? Ok?
Vamos observar esse exemplo de classe abstrata, que é forma geométrica. A forma geométrica é uma classe abstrata. A classe abstrata, como eu já falei, né, é uma classe de caráter muito geral, que ela não pode ser instanciada, mas ela pode incluir métodos abstratos ou não abstratos. E vale ressaltar que o método abstrato, pessoal, é uma operação abstrata, é um método sem implementação, em que apenas a sua assinatura é declarada. Observem como uma classe abstrata ela é representada por meio da UML. O nome, forma geométrica, ela é formatada como itálico. Então, quando a gente observa uma classe em UML onde o nome da classe ela está em itálico, é uma indicação que essa classe ela é uma classe abstrata, beleza? Então essa classe ela tem os atributos x e y, né? O atributo cor, e tem aí ó, um método abstrato. Por que eu sei que é um método abstrato? Porque o método, a formatação dele está em itálico, né? Está em itálico. E é um método, consequentemente, desprovido de implementação. Ok? Então, em geral, pessoal, uma classe abstrata ela serve para declarar operações abstratas que serão implementadas por suas subclasses. Beleza? Uh, essa reimplementação ela é viabilizada através do conceito de polimorfismo. Né? Estão lembrados? Observe essa figura. Nessa figura nós temos uma superclasse, que é uma classe abstrata chamada forma geométrica. E a partir dessa classe abstrata foram derivadas subclasses: quadrado, círculo e triângulo. Certo? Quadrado é um tipo de forma geométrica, círculo é um tipo de forma geométrica, triângulo é um tipo de forma geométrica. Beleza? E observem que as subclasses quadrado, círculo e triângulo, elas reimplementam ou sobrescrevem o método abstrato desenhar. Né? Certo? Porque a forma, veja só, a forma de desenhar um quadrado é diferente da forma de desenhar um círculo. E é diferente da forma de desenhar um triângulo. Entenderam agora, pessoal? Certo? Por que, que esse método desenhar ele foi declarado na classe abstrata como método abstrato? Porque forma geométrica, como desenhamos uma forma geométrica? Nós não sabemos qual é a forma geométrica. Então, como nós iremos desenhar uma forma geométrica se nós não sabemos? Por isso que, o método desenhar ele foi declarado como um método abstrato. Agora, observe, vamos pegar aqui a subclasse quadrado. Observe que o método desenhar da subclasse quadrado não é um método abstrato, ele foi implementado, ele foi sobrescrito. Por quê? Porque nós sabemos como desenhar um quadrado, assim como nós sabemos como desenhar um círculo, assim como nós sabemos como desenhar um triângulo. Por isso que os métodos, por isso que o método desenhar ele foi sobrescrito, polimorfismo, né? Polimorfismo de sobrescrita, e, e ele obrigatoriamente, esse método, ele tem que ser implementado. Ok? Deu para entender, pessoal? E aí, pessoal, se uma classe, se uma classe não é uma classe abstrata, ela é chamada de classe concreta. Então, as subclasses quadrado, círculo e triângulo que foram derivadas a partir dessa superclasse abstrata chamada forma geométrica, essas três subclasses elas são classes concretas. Por que são classes concretas? Porque elas podem ser instanciadas, né? Ok? E uma classe concreta, ela não possui operações abstratas, beleza? Certo? Então ela pode ser instanciada. Diferente da classe abstrata, que ela tem um método abstrato, e dessa forma ela não pode ser instanciada, certo? Então, quadrado, círculo e triângulo são exemplos de classes concretas, beleza? Ok, pessoal?
como eu já havia falado para vocês, como é que a gente representa uma classe abstrata em ML? Observe essa primeira opção. Nessa primeira opção, nós temos o nome forma geométrica da classe em itálico, formatado em itálico. É uma forma, beleza? Uma outra forma é a gente usar um estereotipo abstract ao lado do nome da classe, conforme vocês estão vendo nesse segundo exemplo aí. Ó. Então, nesse segundo exemplo, eu sei que é uma classe abstrata por causa do estereotipo abstract que foi colocado ao lado do nome da classe. E também foi colocado ao lado do nome do método abstrato, né, da assinatura do método abstrato. Esse estereotipo abstract. Beleza? Então, na primeira forma, basicamente o que a gente faz é colocar em itálico o nome da classe e o método, que é abstrato. E na segunda forma, nós podemos colocar o estereotipo abstract no lado do nome da classe e no lado do método abstrato. Ok? E como nós implementamos, pessoal, uma classe abstrata em Java? Pessoal, é muito fácil, muito tranquilo. Para a gente implementar uma classe abstrata em Java, basicamente a gente usa uma palavra reservada que é a palavra abstract. Abstract. Beleza? A palavra abstract, ela sucede o modificador de visibilidade da classe. Né? Então, observe aqui um exemplo da implementação da classe abstrata forma geométrica em Java. Public abstract class forma geométrica. Beleza? Certo? E aí, na sequência, a gente observa os atributos que foram declarados. Né? Foram declarados, inclusive, como protect, o modificador de acesso. Tudo bem, pessoal? Como protegido. Né? É o modificador de acesso desses dois atributos. Né? Quando nós declaramos, pessoal, atributos de uma classe abstrata como protegidos, significa que esses atributos eles poderão ser manipulados pela própria classe abstrata e pelas suas subclasses. Ok, pessoal? Mas não por outras classes, né? Que não fazem parte da hierarquia. Ok? Então, em Java, né, classes e métodos abstratos, eles são declarados em Java por meio da palavra-chave abstract. Né? Todos os métodos abstratos eles devem ser implementados pela classe concreta, né, obrigatoriamente, né, que é a classe que herda, que extende a classe abstrata. Certo? A menos que a subclasse também seja abstrata. Olha só, eu vou repetir. Pessoal, todos os métodos abstratos devem ser implementados pela classe concreta que herda da classe abstrata, que herda os métodos abstratos, certo? Da classe abstrata. A menos que a subclasse também seja abstrata. Isso é possível. Na hierarquia entre classes, eu posso ter uma superclasse abstrata e uma subclasse também abstrata. É possível, pessoal. Vamos agora observar um exemplo, certo? Um exemplo prático, né, da implementação de uma classe abstrata em métodos abstratos. Então observe, nesse exemplo aqui, ó, a classe abstrata é a classe alarme, beleza? Public Abstract Class Alarme. Alarme. Né? E observem que essa classe abstrata alarme, ela tem um método abstrato, que é o método programar alarme. Beleza? Por que eu sei que é abstrato? Por causa da palavra reservada abstract, né? Que foi colocada na assinatura do método e na definição da classe. Beleza? Observem que o método abstrato, ele contém somente a declaração do método. Ele é desprovido de implementação. Né? Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada numa classe concreta. Né? Uma classe concreta. Que foi derivada a partir da classe abstrata alarme. A classe concreta, nesse exemplo, é a classe alarme veicular. A alarme veicular é um tipo de alarme, não é isso? Então, alarme veicular extende alarme. E aí, esse detalhe é importante. A classe alarme veicular, ela é
obrigada a implementar o método programar alarme, ok? Ela é obrigada a implementar o método programar alarme. Que nesse exemplo, basicamente, o método programar alarme ele vai printar na tela alarme programado, certo? Deve ser implementado por qualquer classe concreta que herda dela com o objetivo de definir um comportamento específico. Então, quando nós implementamos o método programar alarme, certo? Nós estamos implementando, nós estamos programando um comportamento que é específico à classe alarme veicular. Ou seja, existe uma forma, vamos dizer assim, né, de programar um alarme veicular. Beleza? Certo? Vamos agora continuar, né, a observação, a análise de exemplo. Vamos observar agora mais uma classe abstrata. É uma classe abstrata que representa uma operação matemática. Operação matemática. Operação matemática é algo abstrato, né? Então, observem que para esse conceito, né, operação matemática, foi implementada uma classe abstrata, Public Abstract Class Operação Matemática, certo? E essa classe operação matemática, ela tem um método abstrato, que é o método calcular. Que nessa implementação, esse método, ele recebe dois argumentos de entrada. X e Y, ambos do tipo double. Ok? Então nós temos aí a nossa classe abstrata operação matemática com o método abstrato calcular. Observem que o método calcular desprovido de implementação. Vamos dar uma olhada agora numa classe concreta, que é uma subclasse da classe operação matemática, que é a subclasse soma. Soma extende operação matemática, ou seja, soma é um tipo de operação matemática. Beleza. E nós sabemos como realizar uma soma, né? O método calcular ele não foi implementado na classe abstrata porque nós não sabemos como calcular. Calcular o quê? Nós não sabemos qual é a operação matemática. Já na classe concreta nós sabemos como calcular uma soma, certo? Então por isso que o método calcular ele foi implementado, né? Observe que tem aí a notação override, significa que esse método ele foi sobrescrito. Olha o polimorfismo, né? Polimorfismo de sobrescrita. Então o método calcular ele foi implementado. Basicamente a implementação é bem simples, né? Eu vou somar x mais y, que será o resultado. Deu para entender? Vamos dar uma olhada em mais uma classe concreta, a classe subtração. Subtração é um tipo de operação matemática, né? Então subtração é um exemplo de uma classe concreta. Consequentemente, olha o método calcular, ele é implementado, mas ele é implementado de uma forma específica. Qual é a operação matemática? Subtração. Então nós vamos diminuir x menos y. Certo? É dessa forma que o método calcular foi implementado. Estão entendendo, pessoal? Tranquilo, não é não? Vamos dar uma olhada agora na subclasse multiplicação. Multiplicação é um tipo de operação matemática. Também, né, multiplicação é uma classe concreta. O método calcular ele foi implementado, obrigatoriamente ele tem que ser implementado, né? É um polimorfismo de sobrescrita e ele é implementado por quê? Porque nós sabemos como executar uma multiplicação, como calcular uma multiplicação. X vezes y, beleza? E finalmente, mais uma classe concreta, que é a subclasse divisão, né? Divisão, tipo de operação matemática, tudo bem? A gente observa a implementação do método calcular, nós sabemos como calcular, né? como calcular uma divisão, como executar uma divisão, beleza? E um outro exemplo aí de polimorfismo de sobrescrita. E agora a gente observa, pessoal, a classe principal, né? A classe principal que implementa o método main, beleza? E aí um detalhe, ó, além de implementar o método main, essa classe principal, ela também implementa um método que se chama mostrar cálculo, certo? Mostrar cálculo. E esse método mostrar cálculo, ele recebe 3 parâmetros. Primeiro parâmetro, operação, cujo tipo dele é operação matemática. Segundo parâmetro é x. Terceiro parâmetro é y. Beleza? Certo? E aí, pessoal, olha só que interessante. Esse método mostrar cálculo,
qual é a finalidade dele? A finalidade é simplesmente printar na tela o resultado, né? O resultado de uma determinada operação matemática. Tudo bem? Legal, né? Agora observe o método principal, o método main. Observe a primeira linha do método main. Mostrar cálculo. Ou seja, eu estou chamando o método mostrar cálculo da classe exemplo classe abstrata. E aí, observe que o método mostrar cálculo ele está recebendo 3 parâmetros. Olha o primeiro parâmetro, new soma. Ou seja, eu instancio a classe concreta soma para obter um objeto do tipo soma. Beleza? A referência do objeto do tipo soma. Segundo parâmetro, o valor de x. Terceiro parâmetro, o valor de y. Então, olha só que interessante. Pessoal, quando eu chamo o método mostrar cálculo, eu estou passando um objeto, né, do tipo soma para o argumento operação do método mostrar cálculo, cujo tipo do argumento operação é operação matemática. Mas aí, professor, peraí. O tipo é operação matemática? Né? O tipo do argumento é operação matemática e você está passando para esse argumento um objeto do tipo soma? Isso é possível? Sim, pessoal, é possível. Estão lembrando do conceito de variável polimórfica? Certo? Então, esse argumento aí, ó, operação, ele é um argumento polimórfico, ele é uma variável polimórfica. Ele pode receber referências, né? Referências de objetos que foram instanciados a partir de subclasses, né, da classe operação matemática, do tipo operação matemática. Vou repetir. Operação é um argumento polimórfico, certo? Operação é um tipo de variável polimórfica, porque eu posso guardar nesse argumento operação qualquer referência de um objeto, certo? Que é uma instância, né, de uma subclasse da classe operação matemática, como por exemplo, soma, subtração, multiplicação, divisão, certo? Então, essa operação é válida. Aí, olha só que interessante, eu passo para o método mostrar cálculo o objeto, né, do tipo soma, e aí, ó, olha só, observem como foi implementado. Ó. O resultado eu vou concatenar essa string com o quê? Olha só, operação ponto calcular. Ou seja, eu vou chamar, né, eu vou chamar o método calcular do objeto soma, passando x e y, ou seja, o valor de x e o valor de y, que o resultado provavelmente será 10, né? A soma de 5 mais 5. Legal, né, pessoal? Aí, novamente, observe a segunda linha, ó, do método main. Mostrar cálculo, eu estou chamando novamente o método mostrar cálculo. Passando agora, olha o primeiro argumento. Né? New subtração. Eu estou passando agora um objeto do tipo subtração. Certo? Então, o argumento operação do método mostrar cálculo, ele vai receber agora um objeto do tipo subtração. Mas peraí. Mas operação, o tipo dele, o tipo não é operação matemática? O tipo é operação matemática, a classe é operação matemática. E eu só estou passando um objeto do tipo subtração? Sim, eu estou passando. Mas isso vai causar incompatibilidade de tipos? Não, não vai causar. É a mesma situação anterior da soma. Certo? Subtração, um objeto do tipo subtração, é uma instância de uma subclasse, né? De uma subclasse da classe abstrata operação matemática, dessa superclasse. Então a operação é uma variável polimórfica. Beleza? E aí ela recebe, né, a referência de um objeto do tipo subtração e o valor de x, que é 5, e o valor de y é 4. Certo? E aí, através, né, dessa variável polimórfica, desse argumento polimórfico, operação, eu posso chamar o método calcular do objeto subtração. Beleza? Que vai realizar, né, a subtração entre 5 e 4, que será 1 o resultado. Deu para entender, pessoal? Então, isso se repete na terceira linha do método main, né, e na quarta linha. Deu para entender?
Por isso que é importante pra caramba, pessoal, compreender legal o conceito de polimorfismo, variável polimórfica. E agora vocês estão vendo a aplicação desses conceitos combinada com um outro conceito que é classe abstrata. Perceberam o encadeamento, pessoal, a sequência, certo? E mais um detalhe, se vocês observarem aí o método mostrar cálculo, observem que tem uma palavra reservada ao lado aí, a chamada static. O Jonathan já tinha me perguntado sobre essa palavra reservada, né? E eu vou falar sobre o uso dessa palavra reservada. Eu quero plantar uma semente em vocês, uma curiosidade. Pesquisem sobre o static, pesquisem sobre isso, sobre essa palavra reservada. Eu vou falar isso mais pra frente. Tudo bem? Bom, como é de praxe, pessoal, normalmente eu sempre deixo um exercício. Esse exercício aqui eu vou publicar lá no Google Class e eu recomendo fortemente que vocês façam esse exercício, tá bom? Eu vou, eu vou apresentar, né, a resolução desse exercício numa próxima aula, tudo bem? Então façam esse exercício e a gente se volta a se falar na próxima videoaula. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço para vocês e a gente volta a se falar na próxima aula. Eu estou terminando de corrigir as avaliações, eu espero que até quarta-feira eu consiga. Tudo bem? Eu recebi 33, né? 33 trabalhos, né? Então, assim, dá bastante trabalho, né, para corrigir. Beleza? Um forte abraço para vocês, pessoal.